Bom dia, graça e a paz de Cristo ao teu coração. Eu sou o pastor Antônio Filho, líder do projeto Leia a Bíblia em um Ano. Estamos hoje aqui, 23 de julho, há 204 dias, lendo e ministrando a palavra de Deus ao teu coração. Sem perca de tempo, bloco de anotações e caneta em mãos e escreva aí as referências da leitura da palavra de Deus do dia de hoje. Vamos lá no Novo Testamento, livro de 1 Coríntios, capítulo 10. No Antigo Testamento, livro de 2 Reis, capítulo 3 e Amós, capítulo 8. Logo após a oração da palavra, eu quero fazer por você a oração da fé. Então vamos agora à oração da palavra. Senhor nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus, nós vamos ler a Tua palavra, nos abençoa através do Teu Espírito Santo, amém. 1 Coríntios capítulo 10. Além disso, irmãos, não quero que vos ignoreis que todos os vossos pais estiveram debaixo da nuvem, e todos que passaram pelo mar, e todos que foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos que comeram do mesmo alimento espiritual e beberam todos da mesma bebida espiritual, porque eles bebiam da rocha espiritual que os seguia, e a rocha era Cristo. Mas muito deles Deus não se agradou, pois ficaram estendidos no deserto. Ora, que estas coisas foram exemplos para nós, a fim de não cobiçarmos coisas más, como eles cobiçaram. Não sejais idólatras, como foram alguns deles, conforme está escrito: o povo se assentava para comer e beber e levantar-se para se divertir. Nem cometamos fornicação, como alguns deles cometeram e caíram em um dia 23.000. Nem tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e foram destruídos pelas serpentes. Nem murmureis, como também algum deles murmuraram e foram destruídos pelo destruidor. Ora, todas as coisas lhe aconteceram como exemplos. Elas estão escritas para nossa admoestação, sobre que os fins dos séculos estão chegando. Aquele que, pois, pensa estar em pé, cuide para que não caia. Não vos tem sobrevindo tentação que não seja comum a todos os homens, mas Deus é fiel, o qual não permitirá que sejais tentados acima do que sois capazes, mas também com a tentação fará um caminho para escapar, para que sejam capazes de suportá-la. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Eu falo para homens sábios, julgais o que eu digo. O cálice da bênção, para que nos abençoamos, não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que nós partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos só um só pão e um só corpo. Porque todos nós somos participantes de um só pão. Vede Israel segundo a carne, não são os que comem dos sacrifícios participantes do altar? O que eu digo então? Que o ídolo é alguma coisa? O que é oferecido em sacrifício dos ídolos é alguma coisa? Mas eu digo que as coisas que os gentios sacrificam, eles sacrificam aos demônios e não a Deus. E eu não quero que tenhais amizade com demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Provocaremos o ciúme do Senhor? Somos mais fortes do que eles? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me edificam. Ninguém busque o proveito próprio, antes cada homem a riqueza de outro.
Comei de tudo que se vende no matadouro, não perguntando pela procedência, por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Se algum descrente vos convidar para uma festa e quiser ir, comei tudo o que puser diante de vós, não perguntando nada por causa da consciência. Mas se algum homem vos dizer, isto foi oferecido aos ídolos, não comais, por causa daquele que vos avisou e por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. A consciência, eu digo, não é a tua própria, mas a do outro. Por que razão seria a minha liberdade julgada pela consciência de outro homem? Pois se pela graça sou participante, porque sou mal falado naquilo que dou graças, portanto, quer comais, quer bebais, ou quer fazer qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos tornei ofensa aos judeus, nem aos gentios, nem à igreja de Deus. Assim eu agrado a todos os homens em todas as coisas, não buscando o meu próprio proveito, mas o proveito de muitos, para que possam ser salvos. Segundo Reis, capítulo 3. Ora, Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel e Samaria no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou por 12 anos. Ele fez o que era mal à vista do Senhor, mas não como seu pai e sua mãe, porque removeu a imagem de Baal que seu pai havia feito. Todavia ele se apegou aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, o qual fez Israel pecar, e disso não se afastou. A mesa do rei Moabe era um negociante de ovelhas. Devolvia o rei 100.000 cordeiros e 100.000 carneiros com a lã. Porém sucedeu que quando Acabe estava morto, o rei de Moabe se rebelou contra o rei de Israel. E naquele dia o rei Jorão saiu de Samaria, passou em revista todo Israel. E ele foi e enviou Josafá ao rei de Judá, dizendo: o rei de Moabe tem se rebelado contra mim. Tu virás comigo contra Moabe para a batalha? E ele disse: eu subirei. Eu sou como tu és, o meu povo como teu povo, e teus cavalos como os meus cavalos. E ele disse: por qual caminho devemos subir? E ele respondeu: o caminho pelo meio do deserto de Edom. Partiram, pois, o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom, e eles promoveram um cerco de viagem de 7 dias, e não houve água para o exército e para o gado que os seguia. E o rei de Israel disse: ai, o Senhor chamou os 3 reis juntos para entregá-los na mão de Moabe. E Josafá disse: não há aqui um profeta do Senhor além desses, para que possamos consultar ao Senhor? E um dos servos do rei de Israel disse: aqui está Eliseu, o filho de Zafete, que derramou água nas mãos de Elias. E Josafá disse: a palavra do Senhor está com ele. Assim o rei de Israel e Josafá e o rei de Edom desceram até ele. Eliseu disse ao rei: o que tenho eu contigo? Vai até os profetas de teu pai e os profetas da tua mãe. E o rei de Israel disse a ele: não, porque o Senhor chamou estes 3 juntos para entregá-los na mão de Moabe. Eliseu disse: vive o Senhor dos exércitos, diante de quem eu me ponho em pé, que se não fosse por eu respeitar a presença de Josafá, o rei de Judá, eu nem olharia na tua direção, tampouco te viria. Agora, porém, trazei-me um menestrel. E sucedeu que quando o menestrel tocou, que a mão do Senhor veio sobre ele. E ele disse: assim diz o Senhor, fazei este vale cheio de fossos. E assim diz o Senhor: então não os vereis vento, tampouco vereis chuva, mas aquele será cheio de água, para que possais beber, tanto vós quanto o vosso gado e vossos animais. E isto não passa de uma coisa leve à vista do Senhor, que também entregará os moabitas na vossa mão.
E ferireis toda a cidade fortificada e a cidade escolhida, derrubareis toda árvore boa e tampareis todos os poços de água, contristareis todo bom lote de terras com pedras. E sucedeu que pela manhã, quando a oferta de carne era oferecida, eis que ali chegou água pelo caminho de Edom, e a terra foi cheia pela água. E quando os moabitas ouviram que o rei e os reis haviam subido para lutar contra eles, reuniram todos que eram capazes de revestir a armadura, e daí para cima, e puseram de pé na fronteira. E eles se levantaram cedo pela manhã, o sol brilhou sobre a água, e os moabitas viram água no outro lado, tão vermelha quanto sangue, e disseram: isto é sangue, e os reis estão seguramente mortos. Mataram-se os uns aos outros, portanto Moabe ao despojo. E quando eles chegaram no acampamento de Israel, os israelitas levantaram e feriram os moabitas, de modo que eles fugiram diante deles, mas eles seguiram adiante, ferindo os moabitas na sua própria terra. E eles arrasaram as cidades, e todo o lote de boa terra de cada homem lançou sua pedra e o encheu. E eles tamparam todos os poços de água, derrubaram todas as árvores boas. Somente em Kir-Arasete eles deixaram as suas pedras. Todavia os fundeiros as cercaram e as feriram. E quando o rei de Moabe viu que a batalha era demasiadamente intensa para ele, levou consigo 700 homens que empunhavam espadas para abrir o caminho até o rei de Edom, mas eles não conseguiram. Então ele tomou o filho mais velho que reinara em seu lugar e ofereceu como oferta queimada sobre o muro. E houve uma grande indignação contra Israel, e eles se afastaram dele e retornaram para a sua própria terra. Amós capítulo 8. Assim o Senhor Deus me mostrou, eis que um cesto de frutos de verão. E ele disse: Amós, o que vês? E eu disse: um cesto de frutos de verão. Então o Senhor disse: o fim chegou sobre o meu povo de Israel, eu não passarei por ele novamente. E as canções do templo devem ser ouvidas naquele dia, uivarias naquele dia, diz o Senhor. Haverá muitos cadáveres em todos os lugares, e eles serão lançados fora em silêncio. Ouvi isto, vós que pisai os necessitados, que fazei os pobres da terra fracassarem, dizendo: quando passará a lua nova para que vendemos o grão, e o sábado para que possamos preparar o trigo, diminuindo a medida e aumentando o preço, falsificando as balanças de forma enganosa. Para que possamos comprar os pobres por prata e os necessitados por um par de sandálias, sim, vendemos os restos de trigo. O Senhor jurou pela excelência de Jacó: certamente jamais me esquecerei de nenhuma das suas obras. Não estremecerá por terra por causa disso, e não lamentará por todo aquele que nela habita, e levantar-se-á toda ela com uma inundação, e será agitada e afogada, como pela inundação do Egito. E acontecerá que naquele dia, diz o Senhor Deus, eu farei com que o sol se ponha ao meio-dia, e escurecerei a terra em plena luz do dia. Tomarei as festas em luto e todos os seus cânticos em lamentação, e colocarei pano de saco sobre os lombos, calvície sobre toda a cabeça, e farei que isso seja como luto por um filho único, e o seu fim será como dia de amarguras. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, que enviarei fome sobre toda a terra, fome não de pão, nem de água, mas de ouvir as palavras do Senhor, o fim. Eles vaguearão de um mar ao outro e do norte ao oriente, eles correrão para lá e para cá para buscar a palavra do Senhor e não a encontrarão. Isso aqui é o arrebatamento. Naquele dia as belas virgens
e os jovens desmaiarão de sede. Aqueles que juraram pelo pecado de Samaria, dizendo: ó teu Deus, o Dan vive, a conduta de Beceba vive. Até os mesmos esses cairão e nunca mais se levantarão. Finalizamos a leitura do dia de hoje. Você acompanhou a leitura do Novo Testamento e do Antigo Testamento, e agora eu quero orar com você a oração da fé. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus, nós repreendemos agora todo o mal, toda investida de Satanás. Derrama a tua bênção, o teu amor e a tua misericórdia sobre os teus filhos, curando, libertando, salvando, renovando e restaurando, para a glória do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos dizem amém, amém e amém. Deus abençoe você, em nome de Jesus.